Agatha, estamos ao vivo. Ei, olá, como está? Como vocês estão? Estamos bem, e você? Como é que você está? Estou muito bem. Ai, que legal. Olá, todo mundo, gente. Estamos muito felizes de ver vocês aqui de novo com a Mentorama. Agatha, vamos aguardar só alguns minutinhos, só para esperar todo mundo entrar no nosso webinar room. Enquanto isso, gente, compartilha aqui conosco de onde vocês estão assistindo o nosso webinar de hoje, de qual estado, de qual país pode ser. Será que temos presença internacional também, igual a sua, Agatha? Tem. Oi, Larissa, Adriana, Beatriz. Ó, temos Maceió, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Aí, vi um Londres aí, hein? Ó, passou rapidinho. Não percebi. Sim. Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Sorocaba. Nossa, tem uma porra de gente. Que legal! O Brasil inteiro está assistindo o webinar de hoje. Que legal, gente. São Paulo. Gente, que prazer. Agatha, eu acredito que nós já podemos começar. O pessoal está entrando, parece que está tudo certo. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Estamos muito felizes de estar com vocês de novo. E hoje, se vocês sonham sobre a carreira, além de esteja a carreira na área de UX, mas a carreira internacional, você está no lugar certo e chegaram na hora certa. E hoje nós vamos bater um papo sobre a área de UX. A Agatha preparou um tópico super interessante. UX é processos seletivos no exterior. Então, vamos aproveitar hoje muito, o máximo. Vamos lá. Antes de começar a chegar na parte principal, por favor, manda no chat se está tudo funcionando, vocês estão ouvindo gente bem, estão vendo, está tudo ok, podemos continuar. Tem um pequeno delay sempre, de uns 30 segundos entre o chat ao vivo. Só para você ficar ciente. Tô percebendo que tá demorando um pouquinho. Tá tudo ok, podemos continuar. Gente, não esquecem de pegar caneta e caderno, porque, como que eu falei antes, o webinar de hoje vai ser super útil. E a Agatha vai compartilhar várias dicas que, com certeza, vocês vão conseguir depois aplicar na prática. E conta um pouco sobre vocês para a gente, para nós poder se conhecer melhor. Você está fazendo o quê? Você já trabalha na área? Vocês estão sonhando de migrar da sua área para a área de UX? Vocês estudam? O que vocês estão fazendo da vida? Enquanto isso, queria apresentar para você a nossa escola, bem rapidinho. Somos a escola online de profissões digitais que se chama Mentorama. Hoje em dia, nós temos mais do que 3.000 alunos com 40 programas de ensino dentro, divididos em 4 áreas. Porém, estamos prontos para oferecer para vocês, quero pensar se os nossos futuros alunos, formato de treinamento exclusivo, revisão especializada de tarefas de casa e suporte contínuo ao aluno, garantia de qualidade e fiquem até o final, porque no final, para vocês que sempre ficam com a gente, na parte do webinar, nós temos as ofertas incríveis. E também gostaria de perguntar junto com isso, qual é a sua expectativa? Porque com certeza, se vocês já estão aqui conosco, assistindo, você tem um sonho, uma meta, um objetivo que vocês gostariam de realizar. Compartilha aqui com a gente para nós poder saber um pouco mais. E também gostaria muito de mostrar esse slide. Os nossos mentores que trabalham na Mentorama são as pessoas que não somente têm experiência na área da pedagogia, mas as pessoas que colocam mão na massa todos os dias e conseguem mostrar para vocês a área de dentro e por fora. Olha as marcas que os nossos mentores estão representando. Oasis, PicPay, EA, Vivo, iFood, Loft, é muito, muito mais. Coloquei um slide aqui para não demorar muito, muito tempo, certo? E também gostaria de mostrar, junto com isso, já perguntei sobre a sua expectativa, queria mostrar o que você vai ganhar participando do webinar. No final do nosso webinar, nós temos parte das perguntas e respostas, onde a Agatha vai tentar tirar todas as suas dúvidas e responder mais perguntas possíveis. Você vai ganhar o certificado
certificado de participação deste webinar, que hoje a situação está tensa no mercado de trabalho, então cada certificado vale a pena, mas vou disponibilizar apenas no final do webinar, tá? Fique até o final, que também nós vamos lançar as promoções, os descontos de até 67%. Então, meu nome é Anastácia Martins, eu trabalho no Mentorama. Desculpa alguns erros em português, qualquer coisa, eu sou russa, mas eu vou tentar o meu melhor. E a nossa apresentadora, aqui eu acredito que vocês que têm esse interesse pela área de UX, você já sabe, Agatha Yamashiro, UX e Designer, certo? Agatha, tô passando a palavra para você, só um pequeno spoiler. Eu sei que, infelizmente, temos aqui a galera, após longo dia de trabalhos e estudos, que nem todo mundo vai poder ficar até o final, porém, você já pode garantir a sua vaga na promoção que nós vamos lançar no final deste webinar. Agora vai aparecer o botão promocional no chat, vocês podem clicar já e aproveitar e reservar a vaga. Lembrando que você não vai se comprometer em nada com a Mentorama, não vai comprar nada, somente garantir a sua vaga na promoção. Correm que as vagas estão limitadas, mas fique até o final, que vai ser bem massa. Certo, Agatha? Estou passando a palavra para você agora. Certinho, vou compartilhar aqui a minha tela. Tudo certo aqui? Gente, manda no chat se você está conseguindo ver os slides da Agatha. Para mim está tudo ok. Espero que eu consiga. Então, enquanto vocês vão confirmando, eu vou só falar um pouquinho sobre como vai ser a agenda da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na área de design e também um pouquinho da minha jornada desde o Brasil até aqui na Europa. Eu vou falar também sobre a tal da experiência do usuário, vai ser bem brevemente sobre UX. Eu vou também falar sobre a minha visão geral e a visão geral da carreira UX, o mercado UX aqui no exterior, como que está atualmente, as etapas para você conseguir o emprego no exterior também, dividido em 2 etapas, bem legal, vai ter bastante coisa para anotar, já pega o caderninho aí para anotar tudo, e o que as pessoas aqui, as empresas aqui valorizam em um profissional. No final, eu vou encerrar com dicas de entrevista. Então, tem bastante conteúdo bacana. Tudo ok? Só vamos combinar uma coisa. Geralmente, nós temos essa parte das perguntas e respostas no final, mas eu sempre vejo se a galera está fazendo uma pergunta ligada ao slide que você está mostrando. A gente pode te interromper para fazer essa pergunta? Não, então, está combinado. Está tudo ok. Então. Vamos lá. Bom, quem não me conhece ainda, você já me apresentou, mas apresentar rapidinho novamente. Eu sou a Agatha Yamashiro, eu trabalho como UX UI Designer aqui no Reino Unido, eu sou graduada em Design Gráfico pela Belas Artes em São Paulo, e eu também sou criadora de conteúdo no aiema.design, tem algumas pessoas que já me seguem lá, então faz mais ou menos um ano e pouco que eu crio conteúdo relacionado a UX, mas eu já crio conteúdo relacionado a design já fazem muitos anos pelo blog Design On. Não sei também se algum de vocês conhece, mas faz mais de 10 anos, eu acho. Faz muito tempo já que eu crio conteúdo. Então, essa sou eu. E, brevemente, esses são os lugares que, a partir do momento que eu saí do Brasil, que eu morei e trabalhei. Então, primeiramente foi na Irlanda, em Dublin, essa cidadezinha tudo super bonitinha, e depois eu me mudei para Edimburgo, na Escócia, que foi onde eu consegui a oportunidade de trabalhar na IBM, e no momento eu trabalho em Londres, aqui no Reino Unido, na Inglaterra. E eu passei por essas 3 cidades, mas antes de contar como eu cheguei até aqui, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no começo, né? Então, atualmente eu tenho mais ou menos 5 anos de experiência com UX e UI, mas na verdade eu venho, né, de todo o background de design visual, design gráfico, então tenho mais de 12 anos trabalhando com design. E no Brasil, assim, a minha experiência foi bem focada em design visual. Então, as 4 empresas que eu trabalhei no Brasil, sendo estágio, assistente de arte, designer visual, então foi tudo bem focado em print design, né, que são impressos, na maioria das vezes, bem pouco com digital, e tive experiências como trabalhando com branding, criação de identidade visual,
trabalhei também com criação de embalagens, trabalhei com edição de revista, então foi de tudo um pouquinho, tudo relacionado no design visual mesmo, focado em impressos. E aí, quando eu saí do Brasil... só uma coisa antes, né? Voltar aqui só para ser clara. Muitas pessoas se perguntam, para poder trabalhar no exterior, eu preciso ter trabalhado numa empresa muito grande, eu preciso ter trabalhado com clientes famosos. E realmente você não precisa. Então, eu sou uma prova de que você não precisa, eu só trabalhei em agências pequenas, empresas pequenas, e não realmente tinha nenhum cliente super famoso, de grande nome. Então, você não precisa se preocupar em ter essa experiência que seja numa companhia, sei lá, no Facebook, no Google, não precisa se preocupar com isso, que é possível, sim, trabalhar lá fora mesmo sem ter essa experiência. Então, aí, né, eu comecei a minha jornada na Irlanda. Eu fui para a Irlanda, primeiramente, como estudante. Então, eu estava lá para tentar melhorar meu inglês e também, né, procurar uma oportunidade de trabalho, mas, primeiramente, eu me sentia um pouco mais confortável com a língua. Então, um pouco medo de falar, então eu resolvi fazer um intercâmbio para me soltar um pouco mais no inglês. E depois de alguns meses procurando trabalho, decidi procurar trabalho na área, porque eu não encontrava. Eu lembro que eu procurei trabalho como garçonete, como babá, como trabalhar em cafés, pubs, e não conseguia. Eu falei, nossa, por que eu não estou procurando na área, né? Eu achei que era aquele medo inicial, assim, será que eu sou capaz? Ou medo da língua, do inglês, que a maioria das pessoas realmente tem esse medo, e é super normal, gente, é super normal. E aí eu resolvi tentar, comecei a aplicar para vagas, e aí eu consegui meu primeiro emprego de designer digital. Era como se fosse mais ou menos um estágio na época, eu trabalhava meio período, que era o que podia na Irlanda, o meu visto deixava eu trabalhar meio período, e eu consegui ingressar na área, no exterior, dessa forma. E na mesma empresa que eu estava, nessa seguradora, uma vez que eu estava lá, surgiu uma oportunidade de trabalhar como UX designer. E assim, na época eu não sabia muito o que era, comecei a pesquisar, e eu gostei muito quando eu descobri o que era UX e o que vinha atrelado ao UX. Eu fiquei muito, muito interessada, comecei a estudar sobre, e aí fiz entrevista, mesmo que era a mesma empresa, eu passei por todo o processo seletivo como uma pessoa de fora. E aí eu consegui a vaga, fiquei super feliz, e junto com a vaga veio o visto de trabalho também. O que acontece, mesmo que era a mesma empresa, setores diferentes pagam valores de salário diferente e têm um budget diferente. Então, por exemplo, no time de marketing que eu trabalhava como designer digital, eles não pagavam visto de trabalho, mas como UX designer eles pagavam. Então, o pessoal sempre me pergunta, as empresas dão visto de trabalho? Na área de tecnologia é muito mais fácil você conseguir um emprego de trabalho UX designer como designer gráfico. Então, cada vez mais empresas estão, sim, investindo em profissionais qualificados e dando visto. Então, super vale a pena. E depois disso, eu consegui a vaga na IBM no Reino Unido, que, na verdade, atualmente, eu não trabalho mais na IBM, eu fiquei trabalhando por 3 anos, e recentemente eu decidi trabalhar como contractor, que aqui no Reino Unido funciona como se fosse um freelancer, você ter sua própria companhia, e eu trabalho para a Shell. Então, eu posso contar, tá tudo fresco aqui sobre processo seletivo, então eu vou contar bastante dicas também de como eu consegui todas as vagas. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a tal da experiência do usuário, a tal do UX. Eu não vou me aprofundar sobre o que é UX, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo que é bem legal de vocês assistirem. Espero que eu consiga dar play. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Porque eu já tenho 5 anos. É só você usar o Tudo bem, Luigi?
Você gosta de super-herói? Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro, pólen de gelo. Rapidinho, vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas, ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora não tem mais não. Bom, algumas pessoas falaram que não apareceu o vídeo. Eu espero que depois eu consiga, de alguma forma... Só vou dar dica para a Adriana clicar no F5, porque tá tudo aparecendo. Provavelmente, de vez em quando, a pessoa assiste pelo celular e dá um bug, mas tá tudo funcionando. Que bom, então. Então, o que eu quero falar, né, mostrar com esse vídeo? Que é algo assim, né, que a experiência do usuário, muitas pessoas pensam que é somente, eu vou fazer uma interface de um aplicativo, eu vou fazer um botãozinho colorido, e é muito mais do que isso, é você ter a empatia pelo usuário e você resolver problemas reais. Então, como diz o famoso, né, o pai do design, o pai do UX, o Don Norman, e o Jacob Nielsen, a experiência do usuário, ele abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços ou os produtos. Então, você pode ver que não só a criança que foi beneficiada, mas também como os profissionais que estão lidando com a criança, os pais. Então, são diversos usuários, então você tem que criar um produto pensando em todos os aspectos possíveis. Então, eu acho que isso é o mais sensacional do UX, você ter esse poder de resolver problemas e fazer a vida de outra pessoa mais fácil. Agora eu vou dar uma visão geral da carreira UX, aí você fica se perguntando como eu vou trabalhar com UX, o que eu posso trabalhar. Então, aqui fora, né, os tipos de empresas mais comuns que os profissionais de UX trabalham são startups, são agências, empresas de consultorias e corporativas, né, como Google, Facebook, empresas grandes. As indústrias mais comuns são empresas, né, indústrias de TI, de software, também bancos, de finanças, seguro, educação, governo também, o governo está tentando sempre melhorar na saúde, serviços sociais, assim como o vídeo que eu mostrei para vocês, varejo, gaming também, depois do Covid, deu um up, assim, que foi uma das áreas que mais explodiu digitalmente, né, áreas digitais. Então, essas são as áreas. Os profissionais de UX trabalham em websites, aplicativos web, aplicativos para mobile, né, celular, tablet, para desktop, serviços clouds, também com inteligência artificial, realidade virtual, como a gente viu no vídeo, e softwares. Então, são muitas as diferentes áreas também, ou diferentes plataformas que você pode trabalhar com UX designer. E aqui eu juntei as atividades mais comuns feitas por profissionais. Então, não quer dizer que você vai estar fazendo tudo isso, ou que você vai fazer somente uma parte disso. Então, tudo depende do projeto que você está, do cliente que você está trabalhando, do time. Então, assim, as mais comuns são prototyping, wireframe, criar user journey, user flows, teste de usabilidade, criação também de design system, às vezes, avaliação heurística, pesquisa do usuário, também fazer análise de dados, com toda a pesquisa que você fez, criação de personas, user stories, tem mais, então, mas essas aqui são as mais comuns.
eu indico muito, todas as informações que eu acabei de dar foi tirada desse report do NN Group. Eu indico muito vocês lerem tudo, para vocês saberem também mais da área e se conectar sobre o que está acontecendo. Não é tão atual, né, 2019, mas é um report bem bom para você ter noção de como está o UX aqui fora. Se você digitar no Google Report do NN Group, você vai achar facinho para fazer download. Agora vamos falar, né, que todo mundo quer ouvir, que é o mercado de trabalho e UX no exterior. Então, a gente não pode deixar de falar, né, do Covid, se ameaça o mercado de trabalho e UX, porque quando eu mudei aqui para Londres, que foi o ano passado, foi logo antes do Covid, estava realmente o mercado eu recebi assim vagas e o mercado deu meio que uma estagnada. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, as empresas ficaram com medo e o que aconteceu, na verdade, foi o oposto. Então, na verdade, o Covid não ameaçou o mercado de trabalho nem um pouco. Olha, teve uma reportagem na Forbes.com dizendo que 2021 produziu mais transformação digital que na última década. Então, pensa que 2021, os últimos 10 meses, produziu mais transformação digital do que os últimos 10 anos. Então, a área de UX deu uma explodida que é impressionante. Aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu peguei também alguns dados que falam, né? Por exemplo, lucros da Amazon chegam a quase 200%, que é, né, uma plataforma totalmente digital. E-commerce da área de comidas e bebidas teve um aumento de 100% nos Estados Unidos. Mais de 85 mil empresas lançaram lojas online para o comércio B2C, B2B, que é para consumidor e business. E a porcentagem média de interação dos consumidores digitais aumentou em quase 50% em todo lugar do mundo. Você pode ver que, né, o global, que é na Ásia, na Europa, Norte América. Então, teve esse boom porque as empresas começaram a perceber que para poder vender, né, continuar o business, eles teriam que mudar para o online, teriam que passar o seu negócio a ser online também. Então, aqui, para vocês terem também uma ideia, foi uma pesquisa que eu fiz ainda ontem no LinkedIn. Então, foi no Google e no LinkedIn. Aqui, a primeira parte é o Brasil. A população do Brasil, hoje em dia, é de 212 milhões de pessoas. E o número de vagas é 1.947 vagas. Agora, se você olhar no Canadá, a população é 38 milhões, ou seja, é 1/5 do Brasil, e o número de vagas é 3.633, ou seja, é quase o dobro de vagas que tem no Brasil. Na Alemanha, também um outro exemplo, que é uma população de 83 milhões, que é, né, quase um pouco menos da metade da população do Brasil, e o número de vagas ainda maior, chega a ser quase o triplo, que é 4.708. Então, aqui fora, tem muita oportunidade mesmo. Eu recebo direto propostas do LinkedIn, eu escuto pessoas também recebendo, ainda mais se você tem mais anos de experiência. Eu vou falar depois sobre júnior e sobre quem é pleno, quem é sênior, um pouquinho mais para frente. Então, né, a demanda por serviços, saiu, né, uma reportagem na Estatística, a demanda por UX e serviços digitais aumenta à medida que as empresas expandem seus negócios online. Então, todas as empresas expandindo. Então, para vocês terem uma ideia, meu LinkedIn de março a maio de 2020, eu tive em média de 3 a 4 mensagens de recrutadores. E de janeiro a março de 2021, de 35 a 40 mensagens de recrutadores. E só está aumentando, isso que eu não coloquei os últimos meses, só está aumentando. Eu vou falar também um pouquinho agora sobre as etapas que, né, todo mundo quer saber como eu faço para conseguir o emprego no exterior, mas antes eu vou passar minha palavra para a Anastasia para falar um pouquinho. Certo. Vamos fazer outra pausa da mentorama. Mas, nossa, Agatha, que história incrível, né? Porque muita gente quer migrar de uma área para outra. Muita gente, de acordo também com a pesquisa que a gente fez entre nossos alunos, sonha sobre a carreira internacional. Esse exemplo mostra que não precisa ter medo, que você tem pouca experiência, nunca trabalhou para as empresas grandes, assim. É muito inspiradora essa história sua. Exatamente. Vamos lá.
E eu acredito que, vamos resumir tudo que a Agatha já falou, eu acredito que dá para entender o que o UX designer faz, porque tem várias pessoas novas aqui conosco que não têm um pouco noção na área. Se nós vamos resumir, o UX designer tenta facilitar ao máximo a vida do usuário, certo? Fazer tudo possível para não irritar ele e fazer o processo de consumo mais fácil, assim. E também, que tem gente que pensa só que a área de design é assim, é muito pequena, que somente poucos de empresas precisam de especialistas dessa área, mas não precisa se preocupar, porque os UX e designers estão sendo demandados em muitas áreas diferentes. Tem vagas no banco, agência, empresas de TI e também nas empresas pequenas, tipo e-commerce no Instagram, é muito, muito mais. E também, com a liberdade que a profissão de UX e designer tem, os profissionais da área podem trabalhar de qualquer lugar do planeta. Então, para vocês que sonham sobre essa carreira internacional, que está escutando aqui essa palestra, é possível sim. Vamos lá. Gostaria de falar um pouco sobre os fatos. A Agatha já mostrou que ela fez uma pesquisa e, de acordo com a pesquisa dela, tem quase 2.000 de vagas abertas no Brasil. Cada site mostra informações diferentes. O LinkedIn, a gente fez uma pesquisa uma semana atrás, o LinkedIn mostrava que tem 2.500 vagas abertas no Brasil, tem 631 vagas de acordo com a Glassdoor.com aberta no Brasil, então tem realmente muita vaga. E uma notícia super bacana, que as empresas estão abertas para contratar os especialistas do nível júnior, né, Agatha? O que você acha sobre isso? Porque as pessoas têm medo, será que eu vou terminar um curso, um estudo, não vou conseguir o trabalho porque eu sou júnior, preciso ter muitos anos de experiência para ser contratado? O que você acha? Sim, eu acho que é sempre como na área de design, não é assim tão... Geralmente as empresas querem os profissionais mais sêniores, mas eu vejo que cada vez mais as empresas estão querendo os profissionais júniores também. Então, assim, depende, é bom dar uma pesquisada no lugar que você gostaria de ir, mas eu vejo que as empresas estão ficando maduras o suficiente para contratar júniores também. Legal. E como é que a Agatha já falou, a pandemia, ao contrário, deu up para a profissão. E a profissão promete crescer até 2050 para cerca de 100 milhões de pessoas. E o salário médio para a profissão de UX e designer no Brasil aqui é a partir de R$ 4.532, de acordo com a fontevaga.com. Mas eu não gosto de prender o salário dentro de limite, porque aqui tudo depende de você. Pode ser menos, ou se você vai correr atrás de atualização, estudos e tudo isso, pode ser muito mais. A área de TI é maravilhosa porque sempre tem para onde crescer, né, Agatha? Sempre tem como sonhar mais, conseguir mais. Muito. Ótimo. E eu queria perguntar também para vocês me mandar agora no chat o que é importante para vocês no processo de educação, que hoje nós vamos falar sobre a profissão de UX e designer que nós oferecemos aqui no Mentorama, que nós temos essa profissão. Manda no webchat o que é assim mais importante para vocês no processo educacional, que vale mais. Eu também queria mostrar para vocês os mentores da profissão. Todos mentores trabalham nas maiores empresas brasileiras, colocam mão na massa todos os dias, tem nome no mundo de UX. E também queria mostrar para vocês um pouco como está organizado o nosso processo educacional. As aulas são pré-gravadas, de qualidade muito boa, significa que você não vai precisar de mudar a sua rotina diária para estudar. Também, cada módulo tem uma tarefa prática, significa que você vai poder aplicar todo o seu conhecimento teórico, que você vai pegar com as vídeos, e você vai poder colocar isso na prática, praticar. E também você nunca vai ser abandonado, porque você vai ter acesso a um mentor que vai te apoiar e guiar ao longo dos seus estudos, dando feedback, explicando o que está certo, o que está errado, como é que você pode melhorar a qualidade do seu trabalho. E no final de tudo isso, você vai preparar o projeto de conclusão que vai entrar no seu portfólio, que hoje em dia o portfólio para o designer é mais importante do que certificado, né, Agatha? Sim, com certeza. Também queria mostrar bem rapidinho aqui como é que se aprende na Mentorama. Nós temos a nossa própria plataforma, onde você vai assistir às aulas, fazer as tarefas de casa, se comunicar com os outros alunos, com o mentor. E também nós temos o nosso time, equipe de suporte, porque como que todas as coisas digitais, de vez em quando, eles
essas coisas podem ser bem complicadas. Tem os alunos que não sabem como é que mandar as tarefas de casa, como mexer com isso. Porém, nós temos a nossa equipe que está sempre pronta de ajudar de uma forma mais rápida e eficaz. Mas uma vez você nunca vai se sentir abandonado dentro do sistema. E também a gente oferece cursos online, mas tentamos sempre trazer algo presencial para os nossos alunos. Porém, nós temos a comunidade, um grupo para você se inspirar, conhecer as pessoas com os mesmos objetivos. Quem sabe se um dia você vai criar um projeto juntos. É muito legal, porque conhecimento e comunicação são chave de ouro, assim, muito importante. Então, gente, eu vou falar mais sobre a profissão daqui para frente. Eu vou agora passar de volta a palavra para a Agatha, mas lembrando que a promoção de hoje vai ser incrível. Vocês têm que ficar até o final para aproveitar o link de certificado, mas mesmo assim, como que as vagas são limitadas, você pode garantir a sua vaga já, clicando no botão que vai aparecer de novo no chat. Corre lá, garanta já a sua vaga agora mesmo, porque é a promo incrível e as vagas são limitadas. Gente, oportunidade maravilhosa. Certo, Agatha? Vamos agora voltar com a sua apresentação, que todo mundo está ansioso. Eu vou ler as suas respostas sobre o processo educacional, o que é mais valioso, para a gente também ter uma ideia. E agora vamos voltar com o seu conteúdo, Agatha. Estou compartilhando, mas está demorando um pouco. Qualquer coisa, se tem que parar de compartilhar e colocar de novo. Qualquer coisa. Se não vai dar certo, só tenta sair e entrar. Bom, vamos tentar de novo. Agora foi. Agora foi. Deu tudo certo. Certinho. Então, vamos lá. Etapas para você conseguir o emprego no exterior. Então, a primeira etapa, a mais importante, é a aplicação. Então, o que seria essa etapa de aplicação? É onde você vai correr atrás e vai mandar o seu currículo, o seu CV, o seu portfólio, e você também tem que aplicar em sites de emprego. Então, eu vou falar sobre cada um, algumas dicas específicas de cada um. Então, primeiramente, o currículo. Muitas pessoas me perguntam, tá? Como que deve ser o meu currículo na Europa? Tem um modelo diferente? Tem uma estrutura diferente? Assim, pela experiência que eu tive, todas as vagas que eu já apliquei desde o momento que eu vim para cá, não é nada muito específico ou muito diferente. Então, eu vou passar para vocês a estrutura que eu usei a última vez que eu fui procurar emprego, que não faz muito tempo, né? Foi esse ano mesmo. Então, qual é a estrutura? Primeiramente, no topo, você coloca o seu nome, título, e-mail, telefone e link para portfólio, super importante. Link para portfólio, você tendo experiência ou não, você tem que ter um link para o portfólio. Segunda, o profile. O que é o profile? É onde você vai escrever um pouquinho sobre você. Então, não precisa ser muito longa, você pode ser apenas um parágrafo, no máximo 2, algo bem breve, mas que ajude a pessoa que está lendo a entender rapidamente a sua experiência ou quem é você. É bem high level, assim. E depois, você coloca as suas skills. E aqui, né, vem a pergunta, as pessoas geralmente perguntam, tá, mas vai colocar skills antes da experiência? Por que isso? Tem motivo, gente. Quando o recrutador está olhando no seu currículo, ele vai passar, 10 segundos, 15 segundos, muito rapidamente. Então, ele precisa encontrar alguém que tenha as skills necessárias, primeiramente, para esse emprego, para essa vaga. Então, por exemplo, vai ver que a vaga que está pedindo, no caso, pede que você saiba user research. Se você tem lá nas suas skills que você sabe user research, o recrutador vai bater o olho e falar, beleza, essa pessoa tem isso, e ela sabe, eu preciso de alguém que saiba prototipar. E aí tá lá também nas suas skills que você sabe prototipar. Bater o olho, aí sim a pessoa vai olhar no resto do seu currículo para conferir as suas experiências, porque geralmente experiência é onde você deixa um pouquinho mais longo, você vai falar onde você trabalhou, por quanto tempo, vai descrever brevemente, vai falar sobre o seu role, né, o que você fazia. Então, as skills é uma coisa que é bater o olho rapidinho, ele vai ver se você tem as skills necessárias, qualidades necessárias, e bora para a próxima. E o tools também.
Às vezes tem empresa que pede que você saiba Figma, por exemplo. Então é legal você ter, assim, bem brevemente, uma linhazinha só, que não ocupe muito espaço. E logo depois disso, você coloca a sua experiência. Então, tem experiência e educação, né? Porque que, assim, eu acho que essas duas podem mesmo, meio que pode mudar de ordem, dependendo do tanto de experiência que você tem. Se você não tiver nenhuma experiência ainda, está começando na área agora, talvez seja interessante colocar a educação primeiro. Então, você fala, eu estudei isso, fiz esse curso, e focar um pouco mais nisso do que na experiência. Mas se você tiver qualquer tipo de experiência, já coloca em cima. E aí, depois disso, você joga já, se você tiver alguma coisa adicional, algum tipo de premiação, se você fez algum talk em algum lugar, que é legal de colocar, se você cria conteúdo de alguma forma também, então é legal. Então, essa é a estrutura que geralmente eu sigo. Tenta ser o mais clean possível, não coloca nenhum tipo de gráfico, tenta ser bem assim, organizadinha também na hora que você vai montar. E tenho algumas dicas também extras, que é quando você tem de 0 a 3 anos, isso não é regra, só para falar, gente, isso não é regra, mas é um conselho. Se você tem de 0 a 3 anos de experiência, usa apenas uma página. Aqui fora, eu já perguntei para quem conseguiu emprego faz pouco tempo, ou para quem é da Europa, o que eles fazem, eles falam, geralmente é uma página. Se você puder encaixar tudo em uma página, beleza. Agora, se você tiver mais de 3 anos de experiência, 4, 7 anos, e tiver muita coisa e não tiver espaço suficiente, tá tudo bem colocar em 2 páginas, que eles vão ver que você tem muita experiência e não tem como encaixar tudo em uma página. Então, joga para 2 páginas e tá tudo bem, pelo tanto de anos que você tem experiência, né? Outra coisa importante, sempre salvar em PDF e em Word. Por que eu digo isso? Porque tem algumas empresas que usam softwares que é automático, eles vão dar uma lida o software vai dar uma lida no seu currículo, e se não tiver no formato adequado, já vai ser eliminado. Então, sempre quando você for mandar, manda em PDF e também em Word, nos dois. E uma dica super legal é você destacar palavras-chave relacionadas com o anúncio da vaga. Porque isso também ajuda muito na hora do recrutador ler rapidamente o seu currículo. Então, por exemplo, a vaga fala que você precisa ter experiência fazendo wireframes. E aí você coloca lá no meio, de alguma forma, no seu currículo, a palavra wireframes, se você tem experiência, se você sabe fazer, e aí você coloca em negrito. Então, dá um destaque para a palavra, porque aí o recrutador vai olhar, vai bater o olho e vai falar, beleza, essa pessoa tem essa experiência que precisa. Então, alguns, assim, macetinhos que ajuda muito na hora de você ser selecionado e selecionada. Então, essas, assim, minhas dicas gerais de currículo. Eu acho que ajuda muito a seguir essa estrutura. E a segunda é o portfólio. Eu não vou me aprofundar muito no portfólio, porque senão vai estender muito, e eu vou dar só algumas dicas básicas, que é você ter, no mínimo, de 2 a 3 projetos. Acho importante, ainda mais se você não tem experiências trabalhando em empresas reais. É importante, mesmo assim, você ter, no mínimo, 2 a 3 projetos para explicar, né, todo o seu processo de pensamento, como você pensou no projeto. Então, é super importante você ter esse mínimo de projetos e também ter um domínio próprio, porque eu acho que isso passa um pouco mais de maturidade quando você vai se apresentar. Você tem, né, vamos lá, seunomelindo.com, e aí você coloca, eu acho que é muito, passa um pouco mais de respeito e de maturidade como profissional na hora que alguém está avaliando o seu portfólio. E também é válido você criar um layout atraente aos olhos, porque todo mundo fala, eu sou UX designer, não preciso ter um portfólio bonito. Mas, gente, o recrutador tem segundos para olhar o seu portfólio, assim como o currículo, o portfólio também.
Se não for bem estruturado, com um layout atraente, a pessoa vai perder o interesse. Se tiver uma bagunça, se tiver um pouco estranho, a pessoa vai passar para o próximo. Então, esses primeiros segundos para você conquistar a pessoa, para clicar no trabalho e ler mais sobre como você estruturou seu projeto, é super importante. Então, ter um layout bem atraente. Então, depois disso, é legal você explicar bem os seus projetos, mostrar o seu processo, o seu jeito de pensar, conte os motivos por trás das suas decisões, por exemplo, por que você fez assim, não assado, nos seus projetos, e mostrar a sua personalidade. Se você tiver um espacinho ali no seu portfólio para colocar um sobre você, tenta não copiar o seu currículo, tenta ser um pouquinho mais criativo, mostrar a sua personalidade de alguma forma, que isso é bem importante também. Eu acho que conta como uns pontinhos a mais. E a terceira, né, são super importantes os sites de emprego. Então, aqui são 4 dos sites principais mundialmente que eu conheço, que é o LinkedIn, que todos vocês conhecem, o Indeed.com, o Monster.com e o Glassdoor.com. Então, esses são os 4 principais que são focados em vários lugares do mundo, então são vários países. Se você quer alguma coisa bem específica, tipo, você sabe para onde você quer, sei lá, por exemplo, você vai para o Canadá, para uma província X, né? Lá são separados em províncias, e talvez tenha um site específico para aquela província, um site de emprego, que você quer aplicar para aquele lugar. Então, tem alguns lugares que possuem isso. Então, talvez valha a pena você procurar no Google sites específicos de emprego naquela cidade ou no país, ou até mesmo em sites de governo, que às vezes eles dão algumas dicas também dos melhores lugares para você começar a buscar emprego. Uma dica super importante é você sempre seguir as instruções de aplicação. Então, leia a descrição inteira da vaga. Tem gente que não lê tudo, lê, assim, a primeira parte da descrição e fala, acho que eu me encaixo nisso, e não sabe como realmente deve aplicar. E aí já comete o primeiro erro. Então, lê tudo, porque tem empresas que o método de aplicação é diferente, não é nem pelo LinkedIn, eles pedem que você entre no site oficial deles. Por exemplo, a IBM, eu acho que tinha vaga no LinkedIn, e depois eu tive que ir para um link específico deles e aplicar pelo site deles, e montar o meu currículo no site deles. Então, depende da empresa, é bem importante você saber como é o jeito correto de aplicar. E se você for aqui no meu perfil do Instagram, tem uma seção especial que é dicas de LinkedIn, que foram as perguntas que as pessoas mais me fizeram, e eu montei um monte de stories, então talvez valha a pena vocês irem lá nessa seção e assistir todos os stories, que é bem válido. Bom, vamos lá. Segunda parte, que é o processo seletivo, né? Depois de tudo isso, eu aplicar, o que acontece, né? Depois de você conseguir ser chamado para uma vaga, são 2 etapas que eu gosto de chamar, de etapa essencial e a etapa qualificadora, que são etapas muito comuns aqui fora. Então, a primeira etapa, ela vai ser constituída de 3 principais elementos. Isso, eu coloquei essa etapa essencial porque eu acredito que a maioria das companhias passam por toda esse tipo de elementos, que é o phone screening, que é quando eles ligam primeiramente para você e te perguntam, falam para você falar sobre você, sua experiência, mas bem brevemente. Então, é mais alguém do RH, vou colocar aqui, são mais ou menos de 10 a 20 minutos. Quem vai ligar para você é do RH ou recrutador, para saber se você consegue se comunicar, para ver se o nível do seu inglês. Então, você vai falar do seu currículo, bem brevemente, assim, da sua experiência. Esse é o phone screening, eu tive na IBM, então, e também na Shell. Então, foi essa primeira ligação, da IBM era um RH e da Shell era um recrutador. A segunda é um on-site, é o phone interview, então vai ser realmente uma entrevista pelo telefone. Então, aí vai ser um designer, geralmente um profissional sênior, um lead, e você vai falar sobre você, sobre sua experiência, você vai também falar sobre
os times que você trabalhou, as equipes que você trabalhou, dinâmicas que você trabalhou antes. Então, vai ser um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais a fundo sobre você e sobre a sua experiência. E a última é você apresentar o seu portfólio. Então, você vai apresentar para uma pessoa ou para um time. Então, depende também da empresa. Na minha experiência, foi para uma pessoa só. Na verdade, uma empresa, eu acho que foram 2 que eu estava na entrevista, e IBM na Shell foram uma pessoa só. Foi uma pessoa só. Então, foi a hora de eu mostrar meu portfólio, eu apresentar meu processo de desenvolver o trabalho, minhas decisões, objetivos. E também vão te fazer perguntas, você tem que estar preparado para responder qualquer tipo de pergunta. E também fazer perguntas, claramente que eles estão esperando perguntas. Isso pode ser, tipo, pelo vídeo, pode ser, né, por video call, ou no Office mesmo. Então, atualmente, né, com o Covid, é tudo por call mesmo, por vídeo. E a etapa qualificadora, que eu gosto de falar que não é obrigatória, porque não são todas as empresas que fazem, que é o Group Interview, né, a entrevista em grupo, Product ou Design Critique, e o Design Challenge. E o que é isso, né? A entrevista em grupo, esse foi feito na IBM, eu passei por uma entrevista em grupo, e vou falar também um pouquinho, que foi geralmente é um ou mais entrevistadores, e você vai resolver um problema com o seu time, só que essa entrevista não é sobre resolver problemas, é sobre análise de comportamento. Então, eles vão analisar sempre como você está se comportando com outras pessoas da sua equipe. Então, tem que sempre ficar atento nessa parte. E o Design Critique, algumas empresas fazem, ainda mais com quem está iniciando, quem é iniciante. Eles vão falar assim, critique um aplicativo que você gosta, por exemplo, e você tem que falar, por exemplo, o que funciona ou não funciona, o que podia ser melhorado, poderia ser melhorado, por quê. Então, eles querem saber como você analisa um aplicativo, por que você gosta ou não de tal aplicativo. Então, eles vão saber um pouquinho sobre como você pensa em UX pelas suas respostas. Então, é legal você estar atento a essa parte também. E o Design Challenge, que esse também é bem famoso. Eu nunca cheguei a fazer o Design Challenge, mas já ouvi falar muito sobre isso. E estudei um pouquinho também sobre o Design Challenge, que pode ser o Live Whiteboarding, o On-Site Exercise ou Take-Home Exercise. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre os Design Challenges, mas antes vou passar a minha palavra a você. Certo. Agatha, só uma pergunta que eu vi aqui, o que você acha sobre as cartas? Tem umas dicas para escrever as cartas, que eu vi aqui a pergunta que tem algumas empresas que pedem para você mandar uma carta. Qual é a sua dica que você pode dar nessa questão? Sim, é muito comentado, é verdade, é a cover letter, né? É muito comentado, porque muitas pessoas falam que aqui na Europa é super essencial você ter a cover letter. Eu escutei muito sobre isso. A verdade, assim, pela minha experiência, eu realmente nunca precisei de cover letter. Eu já cheguei a fazer, mas as vagas que eu aplicava falava, não quero cover letter. Mas é válido você fazer. E se você fizer isso, se tiver empresas que pedem, eu tenho uma dica, que é, ao invés de você falar só sobre o que você sobre a sua experiência, eu sou, sei lá, eu tenho 2 anos trabalhando com design, ou eu fiz essa faculdade, eu fiz esse curso. É muito importante você falar o que você vai fazer pela empresa, como você pode ajudar a empresa. Então, imagina que você está vendendo o seu serviço. Então, é super importante você falar o que você vai poder fazer por essa empresa e quais os benefícios que essa empresa vai ganhar contratando você. Então, isso vai fazer toda a diferença quando você escrever a cover letter. Certo. Vamos lá.
Pequena pausa de mentorama de novo. Então, como que eu já falei, hoje nós vamos falar sobre o programa de profissão UX e Design que nós temos no mentorama. Queria explicar bem rapidinho porque a profissão é mais vantajosa do que o curso, porque a gente tem 2 produtos dentro do mentorama. Na verdade, ambos produtos são bons, bem completos, legais de ponto de vista de conteúdo, mas a profissão é mais vantajosa porque é conjunto de curso, como é que é se fosse uma trilha educacional. A gente na produção, antes, avalia o mercado, pensa qual tipo de conhecimento os nossos alunos vai precisar para, após a conclusão, poder entrar no mercado de trabalho e começar a fazer os primeiros passos, conseguir o primeiro emprego e isso. Isso significa que você não vai ter esse dor de cabeça. Será que eu vou precisar de outro conteúdo? Vou precisar de adquirir outro curso? Não vai precisar. Tudo básico e essencial você tem dentro. Eu vi algumas perguntas sobre, será que eu posso começar do zero? Sim, o curso é pensado, os cursos dentro é pensado no formato que serve para as pessoas que estão começando absolutamente do zero, mas também serve para as pessoas que têm já alguma experiência e querem se aprofundar. Então, dentro da profissão, nós temos 3 cursos: curso de Web Design para iniciante, curso UX Design e curso de Figma. Qual vai ser sua expertise após o curso? Você pode ver nesse slide. Design Thinking, pesquisas, prototipagem e aprimoramento, design emocional, Web Design, interfaces no Figma, design adaptivo, apresentação. E também nós temos um projeto novo no curso de UX Design de frente com o mentor. O que é isso? Você vai ter as aulas online uma vez por semana, com o acompanhamento de um mentor expert da área, para tirar as dúvidas sobre as tarefas de casa. Você vai poder criar os projetos em conjunto com os outros alunos e com o mentor. Você vai ter uma comunidade fechada para garantir a qualidade dos seus estudos e também oportunidade exclusiva de conhecer as novas pessoas, conversar, aprender com as perguntas dos seus colegas. Então, o que significa esse projeto, resumindo? Mais prática para você ainda, porque a prática, colocar a mão na massa, eu vi aqui o comentário não lembro qual foi o nome, mas colocar a mão na massa é essencial para processo de aprendizagem. E também nós temos Mentorama Design Lab, também uma outra possibilidade maravilhosa para praticar o conhecimento. O Mentorama Design Lab é um laboratório prático de desenho de todos os tipos para os alunos da Mentorama. Você poderá fazer diversas tarefas de desenho gráfico, web, UX, design de interiores. Você define o seu próximo desafio, depende de você. Como participar? Seja aluno de um dos nossos cursos e transforme suas ideias em realidade. É fácil. Você terá um mentor expert do mercado que vai te guiar ao longo do processo. Você vai ter projetos de clientes reais para deixar seu portfólio mais completo ainda. Você vai ganhar a habilidade de desenvolvimento de equipe e networking com profissionais e representantes da indústria de desenho, indústria. Eu acredito que a comunicação nessa área é também um ponto muito importante, né, Agatha? Porque você tem que se comunicar com várias pessoas, entrar em contato, então é muito importante esse skill. E também você vai ter os projetos reais para o portfólio. Isso é muito importante, que você pode também criar os projetos na base de case aleatório. Isso aqui é perigoso, porque na hora de contratação, o recrutador vai querer ver quais são os problemas reais que você já conseguiu resolver. Porém, cases reais são muito importantes nesse sentido. E também você vai poder começar a ganhar o primeiro dinheiro após 4 meses estudando na Mentorama. Temos vários alunos que compraram a profissão, começaram a estudar e depois de 3, 4 meses conseguiram o seu primeiro estágio, seu primeiro emprego. É assim, é possível sim. E também na defesa do seu projeto de conclusão, você vai trabalhar em um case real de uma das nossas empresas parceiras, uma empresa real, falando mais uma vez que você vai trabalhar na base de um case real, que é super importante. Você vai ganhar uma experiência prática, é na prática que também vale muito a pena. E você vai poder adicionar o seu projeto ao seu portfólio, que vai dar gás ao seu currículo, isso é muito importante. E também queria mostrar para você o projeto final, o exemplo do nosso aluno, Rafael Yamanuchi. Ele começou do zero e conseguiu chegar no final e o resultado foi muito maravilhoso.
Assim que parece esse certificado da Mentorama, que os nossos alunos recebem no final dos estudos, seu currículo após a conclusão do curso vai parecer assim. A gente colocou aqui um salário de R$ 5.000, lembrando que não gostamos de prender o salário dentro de limites, depende de tudo nessa área de você, nesse sentido. E também a gente fala aqui muito sobre portfólio, currículo, e nós temos para isso um centro de carreira, que após a conclusão da profissão, a gente não vai deixar vocês assim abandonados. Nós temos o centro de carreira, que inclui diretrizes e suporte com currículo e portfólio, workshops com os especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final e consultoria individual sobre a carreira. Nosso centro de carreira vai guiar você, explicando qual é a melhor forma para você poder montar o seu currículo, quais são as palavras-chave que você tem que usar no LinkedIn para recrutador poder perceber o seu currículo, como você passa pelo processo seletivo. É muito, muito mais. Várias dicas úteis que você com certeza vai precisar. E também, além de 3 cursos, a profissão UX UI tem os produtos exclusivos, que são 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores ao longo do curso e consultas ao vivo com os mentores. Então, muita prática mesmo, muita prática. E por último, gostaria de mostrar a sua jornada profissional conosco aqui na Mentorama. Você vai assistir às aulas online, realizar as tarefas de casa, receber o feedback, que é muito importante para conseguir o trabalho de qualidade. Você vai ganhar a oportunidade de trabalhar antes da conclusão do curso. Você vai realizar seu projeto final, receber certificado. Após, você vai passar pelo processo de trabalho com o nosso centro de carreira e no final nós vamos fazer tudo possível para você conseguir o emprego dos seus sonhos. Gente, bora aproveitar essa oportunidade, esse desconto que eu vou falar mais pro final, vou lançar os valores mais pro final do nosso webinar, que é uma oportunidade incrível, vamos mudar a vida junto com a Mentorama, entrar na área de UX, que é simplesmente maravilhosa, clique no botão, aproveite que as vagas são super limitadas, lembrando, e além disso, eu esqueci de falar que os 5 primeiros inscritos vão ganhar um curso gratuito. Então, além de desconto, você pode ganhar esse pequeno presente. Então, vamos aproveitar que a oportunidade é massa. Agatha, vamos voltar com a sua apresentação. Bora. Peraí, vamos lá, compartilhar aqui. Por enquanto... Tenta parar e colocar de novo, assim. Aí, agora deu certo. Vamos lá, falando um pouquinho do desafio de design, né? Então, são 3 dos mais conhecidos, e o primeiro deles é o Live Whiteboarding, que é de 15 a 40 minutos. O segundo, que é o On-Site Exercise, que é geralmente você vai até o local e você tem 1 hora para resolver o exercício que eles dão, mais 15 minutos de apresentação. E também tem o Take Home Exercise, que é onde eles te passam a tarefa e você tem geralmente de 1 a 5 dias para resolver o problema da sua casa e podendo ser pago. Então, eu acho que a maioria das vezes, pelo que eu ouço aqui, esse exercício que leva mais tempo, que você faz em casa, geralmente é pago. E só para tomar um pouquinho de cuidado, se tiver empresas fazendo isso e o tipo de trabalho for relativo à empresa, se for relacionado ao cliente, vê se você não vai, se não for pago, no caso, não está fazendo algum tipo de trabalho de graça. Então, aí você já sabe um pouco a índole da empresa. É legal se o desafio não for conectado à empresa em si. Eu tenho até alguns exemplos aqui, por exemplo... Um dos exemplos é crie um design de um banco online para crianças. Então, a pessoa que vai te passar o exercício vai falar para você pegar esse desafio, criar um design para um banco online para crianças e vai ver o seu raciocínio, como você resolve esse problema. Ou, por exemplo, melhora a experiência do Netflix, cria uma nova feature para freelancers no LinkedIn. Então, são só alguns dos exemplos de como seria o desafio que eles passariam para vocês. Então, eu tenho algumas dicas bem importantes quando você está realizando esse desafio. É você ter certeza que você entendeu a tarefa.
Então, pergunta quais são as deliverables, que, né, o que você vai entregar. Vai ser no Figma? Vai ser no Sketch? Vai ser no Adobe XD? Como eu entrego? Qual é o nível de fidelidade do protótipo? É wireframe? Eu preciso fazer em alta fidelidade? Como eu apresento? Apresento uma solução só? Em PDF? Como vai ser o método de apresentação? É por vídeo, em pessoa? Então, faça todos os tipos de perguntas possíveis para não ter nenhum tipo de dúvida. A segunda é você pergunte tudo o que puder. Então, você tenha certeza de que vai criar a solução para a audiência certa. Porque, como eu falo, quando a gente passa um exercício, essa pessoa, ela quer que você faça perguntas. Então, por que esse produto deveria existir? Para quem que eu vou criar esse produto? Né? Qual é o público-alvo? Qual a necessidade do mercado? Por quê? Quais são as necessidades reais do usuário? Então, essas perguntas são ideais para você começar, né, a projetar a sua solução. E aí eles vão ver que você já está pensando do jeito certo. E a terceira é você saber explicar os motivos por trás das suas decisões. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que não existe a solução perfeita. Então, não precisa se preocupar, eu preciso achar a solução perfeita para esse desafio, senão eles não vão me contratar. Não é isso. Eles querem que você demonstre o seu pensamento crítico, do porquê você fez assim e não do outro jeito. Então, é legal você sugerir ideias e explicar as razões dos pós e contras. Por exemplo, eu pensei nisso aqui, mas, na verdade, essa ideia que eu tive tem esse pró e esse contra. Então, tem um lado positivo, um lado negativo, precisaria um pouco de mais pesquisa. Então, é legal para você, eles querem analisar como você pensa. Então, essas 3 dicas são super importantes para você conseguir. E também, eu indico também, não sei se vocês conseguem ler ou não, mas eu vou passar o nome desse livro, depois eu posso escrever. Solving Product Design Exercise, deve estar ao contrário, né? Gente, vocês podem fazer o print screen para facilitar. Printa a imagem. É muito bom. Eu acho que ele tem online, porque, né, eu acho que ele não tem uma versão em português, mas é bom para você já ler em inglês, que já te ajuda a aprender e a pensar em inglês. Olha, tem gente no chat que já conhece esse livro. O Marcos está mandando esse livro, é muito bom. É muito, muito bom. É muito bom mesmo. Ele vai te ajudar a resolver todos os problemas possíveis relacionados a UX entrevistas. Tem Kindle, olha aí, que bom. Qual é o nome do livro? Tira um print aí. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre perguntas mais comuns em entrevistas para UX design. Então, assim, eu já tenho alguma experiência fazendo algumas entrevistas aqui, e essas são as perguntas que eu mais recebo. Então, primeiramente, descreva seu processo de design e quais os métodos que você segue. Então, aqui é uma ótima oportunidade para você falar sobre o que você sabe de UX, sobre UX, e você mostrar o seu portfólio. Então, você fala, olha, eu sei que UX é assim, é assado, e você vai demonstrar, olha, eu sei e eu segui esse método nesse projeto que eu fiz, aí você aproveita e mostra o portfólio. Então, vale a pena você falar sobre sua abordagem, a abordagem centrada no usuário, que eles adoram escutar, que você pensou, a gente chama em inglês, né, user-centric, então, é uma coisa que eles adoram ouvir, e falar também sobre design thinking, o processo que você usou. Por exemplo, no meu portfólio eu sempre falo, o processo que eu usei para criar esse pedaço de trabalho é com design thinking, todo o processo de iteração. Então, é super importante você focar nessa parte. E a segunda é você falar um pouco sobre um projeto recente que te desafiou e como você abordou o problema. Então, você vai contar por que foi desafiante e como você resolveu o problema. Então, também é legal você explorar a sua habilidade em resolver problemas, como você lida com esse tipo de situação, em time também, como você lida isso em uma equipe. E é importante você lembrar do storytelling também, conta um problema que você teve, mas como você superou isso, ou o que você percebeu que você precisava melhorar. Então, sempre focando no final
de um jeito positivo, o lado positivo do problema. Então, para você, o que é UX design? Essa pergunta é muito comum, ainda mais para iniciante. Eles querem saber se a pessoa realmente sabe o que é UX. Então, conta tudo sobre o que você aprendeu, sobre UX, sobre a sua perspectiva. E uma dica muito boa é você dar exemplos reais de como um bom ou mau UX influencia na vida das pessoas. Então, por exemplo, o vídeo que eu passei, eu acho que é um ótimo exemplo de você falar, olha, como uma boa experiência ajudou na vida da criança, dos profissionais, dos pais. Então, dê exemplos reais que identifique bem essa parte. Me diz um app que você gosta e outro por que você não gosta, e outro que você não gosta e por que você não gosta. Assim como eu falei antes, você vai falar sobre a sua visão do UX nos aplicativos. E uma coisa interessante é você falar sobre a sua própria experiência usando o aplicativo. Conte uma história de quando você usou. Foi maravilhoso ou foi péssimo e por quê? Também, qual a sua experiência trabalhando com metodologia ágil, que é Agile? Essa também era uma pergunta muito feita, ainda mais no começo, e eu não sabia, assim, no primeiro eu falei assim, olha, não sei muito o que é sobre a metodologia ágil, mas quero aprender, então, antes que alguém te pergunte se você não sabe sobre o que é, pesquise, porque essa é uma das metodologias mais usadas nas equipes, nos times. Então, pesquise sobre Agile e sobre Scrum, que é Scrum, né? Então, você vai estar bem preparado na hora das entrevistas. Eu também indico esse livro, que é Scrum, uma arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Então, você vai entender um pouquinho mais sobre essa metodologia. Como é a sua relação com os programadores e outros designers? Também muito feita. Então, é super essencial você falar sobre a importância da comunicação e da colaboração com outros designers e com os programadores. E como você se mantém atualizado, também uma pergunta muito feita para iniciantes. Então, legal você falar se você segue pessoas da área, se você lê artigos periodicamente, se você escuta podcasts, faz cursos, cria conteúdo. Então, é legal você falar tudo que você faz para se manter atualizado na área. E tem umas diquinhas também sobre para você ficar afiado no inglês. Para quem já tem assim um inglês intermediário, é legal você procurar palavras-chave comuns em inglês que são usados comumente para descrever os processos e ideias. Por exemplo, em inglês, como eu descrevo esse tal processo? Então, pesquisa como geralmente as pessoas descrevem o processo e vê as palavras-chave usadas. Por exemplo, workflow, opportunity, customer, improve, solution. Então, dá uma boa pesquisada nas palavras para você treinar usando essas palavras, que é o que eles esperam ouvir. Soa um pouquinho mais profissional, que você e mais seguro também, né, eu diria. E algo importante também, o que as empresas mais valorizam em um profissional. Então, primeiramente, eu fiz uma pesquisa sobre isso, e também vi variados artigos e vídeos onde os recrutadores falavam, o que eu busco ainda mais de iniciantes, né? Porque quando você tem mais experiência, sênior, acho que vai ver baseado na sua experiência, mas quando você não tem tanta experiência, eles querem saber se você consegue se comunicar eficientemente. E uma pergunta que todo mundo me faz, eu preciso ser fluente no inglês? Não, não precisa ser fluente. O que você precisa é ter, no mínimo, um inglês intermediário e saber se comunicar, conseguir se comunicar e ser entendido. Então, você precisa entender o que as pessoas estão falando, pelo menos, assim, 80% do que estão falando, 80%, 90%, e precisa ser entendido, senão, né, não tem essa comunicação, você vai ficar perdido no projeto e não vai saber o que tem que fazer, então precisa ter um mínimo. Mas, assim, fluente não precisa ter, as pessoas têm muito um medo de falar alguma coisa errada, mas, assim, geralmente, as pessoas já sabem que você é estrangeiro e tá tudo bem você falar uma coisinha errada. Eu também cometo erros até hoje, que às vezes eu falo, nossa, aqui eu falei isso, mas assim, passou, sabe? O importante é você entregar, você
fazer o que estão pedindo e as pessoas entendem. E também saber trabalhar em equipe, saber colaborar, isso é uma das coisas principais. Num time, geralmente, tipo, de tecnologia, de um produto, de um produto digital, quando você está criando um produto digital, você tem que saber trabalhar em equipe, saber colaborar. E também, super importante, se você tem iniciativa em aprender. Então, demonstre o máximo que você puder que você tem iniciativa em aprender, você é curioso, curiosa. E a minha dica final, que também é super importante, ainda mais quando você está apresentando seu portfólio ou quando você está falando sobre você, é storytelling. Então, saiba contar uma história e sempre tire dessa história um lado positivo. Mesmo que você encarou algum problema em alguma parte da sua vida, conta o que você aprendeu. As pessoas adoram ouvir como você superou ou o que você aprendeu com aquela experiência. E é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu puder. Muito, muito obrigada para todo mundo que assistiu. E me seguir lá no Instagram se vocês quiserem. Eu estou sempre criando conteúdo sobre UX, sobre morar aqui fora. E também tem variados stories que ajudam bastante, que eu sempre coloco o meu dia a dia no UX, dicas sobre LinkedIn, sobre morar fora. E é isso. Certo, Agatha, obrigada. Agora nós vamos para o último recado da Mentorama, que vai ser antes das perguntas e respostas, mas fique até essa parte que vai ser incrível. Vamos liberar ainda certificado de participação deste webinar e vamos lá. É o último recado, que permitir para vocês os descontos incríveis. Então, qual é o valor da profissão que nós estamos divulgando hoje? Aqui eu gostaria de mostrar para você o valor dos cursos, se você iria comprar separadamente cada um. Então, o valor total iria dar R$ 9.349. E também lembrando que, além dos cursos, a gente tem os produtos exclusivos dentro da profissão. Se nós vamos somar o valor de todos esses produtos, vamos ter no total o valor de R$ 2.000. É caro, sim, mas se você vai pesquisar pelo Instagram, LinkedIn, você vai ver que uma consulta com o mentor expert da área varia a partir de R$ 500 por hora e para cima, dependendo da experiência. Se nós vamos somar o valor dos cursos junto com os produtos exclusivos, nós vamos ter o valor total de R$ 21.349. Mas nós sempre tentamos facilitar a vida dos nossos alunos, fazer as ofertas melhores, porém, primeiramente, baixamos o valor até R$ 11.880, desculpa. Mas também decidimos que isso não é suficiente, a situação no Brasil está tensa e queremos ver todos vocês como os alunos da Mentorama. Porém, somente hoje, para vocês que estão acompanhando a gente, neste webinar, nós vamos ter o desconto de 67%, desconto especial para os participantes do webinar. Você vai poder comprar uma profissão, lembrando que a profissão é conjunto de 3 cursos, junto com esses produtos exclusivos, por valor de R$ 3.920. É um valor que não é tão baixo, mas pensando que esse valor pode ser o acréscimo do seu salário, porque os salários na área de TI são maravilhosos. Então, investimento no futuro e no conhecimento sempre vale a pena. Você pode pagar esse valor à vista ou parcelar em até 12 vezes, sem juros. E também nós temos a oportunidade de parcelar o valor em 24 vezes, no valor de parcela R$ 219,59. Olha, gente, R$ 220 pode mudar a sua vida toda. E também nós temos programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável. Se você não quer passar o seu cartão de crédito, nós podemos parcelar no boleto em até 24 vezes, isso é possível sim. Então, gente, clique no botão para entrar em contato com os nossos gerentes de venda, que eles vão explicar tudo de uma forma super clara. E também, vocês já pensaram que é possível pagar 5% agora, começar a estudar, e o próximo pagamento ter somente daqui 6 meses? Sim, na Mentorama isso é possível sim, porque nós temos pagamento adiado por 6 meses. Então, temos oportunidade e condições para todo mundo. E por que mais do que 3 mil alunos já escolheram a Mentorama? Qual é o nosso segredo? Com certeza você pode continuar sonhando sobre a área nova, tentar conseguir um conteúdo por conta própria no YouTube, no Google,
esteja que for. Mas lembrando que assim você está arriscando perder o seu tempo e buscar o conteúdo que, na verdade, você não vai precisar depois. Aprender com mentores é mais fácil, porque você vai saber de onde você está começando e para onde vocês vão. E no final das contas, isso vai economizar não somente seu tempo, mas também o seu dinheiro, sabe? Aquela economia que no final das contas sai mais caro. Então, aprender com os mentores é sempre mais prático, especialmente com os mentores que trabalham na área, porque eles conseguem te dar mais dicas, guiar mais, fazer outro tipo de apoio. Então, gente, restam 20 inscrições com os descontos especiais. Ainda tem como entrar nessa promoção, gente. Não vamos perder tempo, nós vamos agora para a parte das perguntas e respostas, mas você pode garantir a sua vaga na promoção agora. Se você sonha sobre essa carreira internacional, será que alguém daqui a uns anos vai ser colega de Agatha no trabalho? Tudo é possível sim, gente. Não tem limite. Também eu vi a Marina, vamos começar com essa pergunta agora, que eu achei super importante esclarecer essa dúvida agora. E lembrando que, além do desconto, os 5 primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Gente, além de desconto de 67%, você vai poder participar nessa competição e ganhar um curso. Então, gente, bora aproveitar que as vagas são limitadas, clique no botão, participe, a gente espera todos vocês. Ainda, se você tem dúvida, será que o UX ou outra coisa, a gente tem mais do que 40 cursos dentro da Mentorama, então entre em contato com os nossos gerentes de venda, que eles vão te guiar e explicar tudo de uma forma maravilhosa. E agora, nós finalmente chegamos na parte das perguntas e respostas. Eu vou tirar agora a minha apresentação e vou deixar você aqui, Agatha. Eita, eu vi aqui uma pergunta que eu quero deixar essa pergunta como primeira. Peraí, só me dá um minutinho que vou achar ela. Achei. A Marina tá falando. Na verdade, essa dúvida que a Marina tem, muitos dos nossos alunos têm. 39 anos, estou velha para ir para essa área, já estou mudando de país, e será que consigo adentrar essa área? Agatha, o que você acha? Primeiramente, Marina, 39 anos, você está super nova. Tá super nova mesmo. Todo mundo acha que eu sou novinha, mas não sou tão novinha assim, não. Olha, 39 anos não é velha, e eu acho que essa área está super aberta tanto para pessoas de outra área, como pessoas mais velhas, mesmo que for mais de 40, mais de 50. E eu já conheço pessoas que conseguiram vaga aqui no exterior. E eu acho que uma coisa super importante para você pensar é que você, com 39 anos, com certeza você tem experiência em outras áreas. Então, pensa como as suas skills de outras áreas pode agregar no seu currículo de UX. Então, alguma coisa ou outra, com certeza você consegue, que a gente chama de skills transferíveis. Então, o que você consegue transferir para o seu currículo, para você agregar de alguma forma e falar, olha, tal experiência que eu tive me ajuda nisso no UX. Então, eu acho que é legal você tentar fazer essa análise, que ajuda bastante. Você não precisa fazer nenhum tipo de graduação específica ou pós-específica para poder entrar na área se você já vem de outra área. Então, só se for uma área totalmente diferente, mas eu acho que hoje em dia, assim, dá para transferir bastante qualidades de uma área para o UX. E meu microfone, certo? A Maria Flávia está falando que ela tem 41 anos. Maria, você também está super nova. Vamos para a próxima pergunta agora. Giovana está perguntando, Agatha, a minha palestra, muito obrigada. Eu gostaria de saber como você fez para conseguir o conhecimento para migrar de designer gráfico para UX designer. Então, o meu foi assim, geralmente eu falo um pouquinho sobre o potinho de conhecimento, então eu separo em 3 níveis. Então, o meu primeiro nível foi eu conseguir ler e ver na internet tudo que eu podia sobre UX. Entender um pouquinho mais, assim, o geral sobre a área. Então, eu li artigos, eu via vídeo no YouTube. Hoje em dia tem muito conteúdo legal para você ter uma ideia. E depois eu fiz alguns cursos, fiz cursos em Dublin, para poder
aprender mais com conteúdo mastigado e mais direto no que eu queria. Então, eu fiz alguns cursos que me ajudaram também, mas eu estou sempre lendo, sempre vendo conteúdo de outras pessoas, conteúdos novos. É uma área que você tem que estar em constante conhecimento, constante aprendizado. Então, essa principal assim, mudança foi lendo bastante mesmo e tentando mergulhar de cabeça mesmo no assunto. E eu queria avisar que o link do certificado já está disponível, vocês podem aproveitar. A próxima pergunta é do Breno. É necessário ter faculdade para trabalhar na área? Também eu vi uma pergunta ligada à carreira internacional. Agatha, para aplicar numa vaga internacional, você tem que ter uma faculdade ou a base dos cursos é suficiente? Então, depende muito da necessidade do país, da sua necessidade e do país. O que acontece? Tem países que, para você conseguir o visto de trabalho, você precisa ter uma faculdade que seja conectada. Não precisa necessariamente ser uma faculdade de design, mas que tenha algo conectado ao design, que seja, por exemplo, mesmo seja marketing, publicidade ou psicologia. Isso se você precisar de um visto de trabalho. Agora, assim, para entrar na área, tirando o fato do visto, você não precisa ter também um diploma de graduação, mas ajuda. Eu diria que ajuda, mas não é totalmente necessário. Tem muitas pessoas também que já ouvi falar que consegue um emprego mesmo sem ter uma graduação. Você faz cursos, você demonstra o que você sabe, né, pelo seu portfólio. E também, assim, não depende muito do curso. Quando alguém vai te contratar, eles não vão olhar qual curso você fez, sabe? Deixa eu ver aqui que curso você fez. Não é bom. Então, você vai provar tudo que você sabe pelo seu portfólio. Acho que é isso. É isso que a gente falou, que hoje o portfólio é mais importante num sentido do que o currículo, porque te representa no mercado. Agora vamos para a pergunta do Marcos. Achei uma pergunta só para encorajar os nossos alunos. Você já levou muitos não na sua carreira internacional? Se sim, pode contar um pouco? Sim, nossa, teve entrevistas que até ia mal, porque às vezes eu fico um pouco nervosa também com o inglês. O pessoal acha que eu moro aqui muito tempo, que eu não fico, mas eu fico sim. Então, depende da pessoa entrevistando, depende da vaga. Eu fico nervosa e não sai tão bem como eu queria, não consigo explicar meus projetos tão bem como eu gostaria, ou a pessoa faz uma pergunta que eu não estava totalmente preparada. Então, assim, existe, assim, muitas possibilidades do sim, do não, mas já recebi muito não, sim, muito nãos. É normal, gente. Então, eu acho que até isso ajuda. Porque quando você consegue receber... quando você começa a receber vários nãos, você começa a ficar, assim, mais despreocupada. Você fala assim, beleza, eu vou fazer mais para treinar como eu vou fazer entrevista. Você começa a ficar mais à vontade, você conhece melhor o jeito que as pessoas fazem entrevista, o que as perguntam, e você acaba aprendendo com isso. E treina o inglês também. Então... Gente, se vocês estão com medo do seu inglês, começa a tentar fazer entrevista, mesmo que você não queira um emprego, para começar a soltar o inglês, sabe? Soltar e se sentir um pouquinho mais confortável. Certo. Vamos para a próxima pergunta da Camila. Saí da área de pesquisa em educação e estou entrando em UX. Você acha que é válido colocar no currículo? Sim, com certeza. Com certeza. Ainda mais que é pesquisa, você vai ter que ver quais são os skills que te ajudam, que se conecta, né, com o UX. Com certeza deve ter vários, porque ainda mais se você vai para UX, mais a área de research, isso linka muito bem. Então, não deixe de colocar isso no currículo, não. Certo. A Monique está perguntando quais softwares precisa saber para trabalhar. E qual software, Agatha, você usa, assim, mais comum você usar no seu dia a dia de trabalho? Figma, uso Figma para tudo, quase tudo. Figma é maravilhoso, né? O Figma para fazer wireframes, o Figma para fazer os prototypes, os protótipos. Uso bastante caderninho para fazer também sketches.
Uso o Miro para também colaborar com as outras pessoas do time, então a gente faz coisas juntos, uso o Miro, e também para colaborar com outros designers. O que mais? Às vezes uso o Notion para organização. Tem um software que geralmente o pessoal do time usa, que chama ADO, não lembro, Azure. É um nome meio complicado, mas é Azure, Azure, que é uma plataforma para você se organizar, como se fosse um Notion, mas mais detalhado, quando você está criando um produto digital. Então, é meio chatinho isso aí, eu não gosto de usar muito, mas às vezes tem que usar. Certo. Vamos para as últimas 3 perguntas, que o tempo voou super rápido e nós temos tempo para 3 perguntas. A pergunta do Gabriel. Ter formação de UX Design juntamente com formação de Scrum Master em termos de mercado exterior é bem competitivo? Eu não entendi muito a pergunta. Se é uma vantagem, é isso a pergunta? Sim, com isso, esse histórico no currículo, isso assim, ele consegue competir com as outras pessoas para conseguir uma vaga no exterior? Eu acho que ajuda de certa forma, sim, porque você vai ter um conhecimento muito bom sobre Scrum, mas eu acho que não chega a se juntar UX Scrum Master assim no dia a dia, nas suas tarefas diárias, mas pode sim ajudar, porque como eu te falei, eles sempre me perguntam, qual é o seu conhecimento ou experiência em Agile? Se você já joga, tipo, eu conheço Scrum Master, metodologia, tenho informação, com certeza vai ser um lado positivo para você. Ponto para você. Certo. O Sean está perguntando aqui. Qual o salário médio que preciso ter para me manter em Londres? Nossa, Londres é caro, hein? Londres é caro. Todo mundo sabe que Londres é caro. É um país quase mais caro, acho que Suécia, né? O que consegue ultrapassar mais. Suíça também, Mas o salário médio que precisa ter para me manter em Londres se você ganhar 35, 40, uns 35, 40 mil no ano, pounds, libras. É o que geralmente o pessoal paga aqui. 35, 40. Lembrando que salários são diferentes, não aplica o mesmo salário no Brasil. Os salários em Londres são mais altos. Aqui é bem mais alto. Agora, não sei dizer se eu acho 40 mil. Não consigo fazer a conta. 40 mil. Eu vou fazer a conta. Vocês fazem a conta aí. 40 mil dividido por 12 para ver quanto que dá mensalmente. Em libras. Em libras. E a última pergunta, infelizmente temos já que encerrar o nosso webinar. Leonardo está perguntando, como é recrutamento de pessoas de liderança? Tem dicas para essa posição? Eu não sei muito sobre recrutamento de pessoas de liderança, porque eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito que não é muito diferente de uma pessoa de UX que seja sênior. Eu acredito que eles vão fazer mais perguntas sobre sua experiência em liderar do que mostrar portfólio. Entendeu? Então, é uma coisa mais verbal. Você vai contar suas experiências de quando você liderou ou algo similar, alguma experiência que você teve que mostra que você sabe liderar um time. Então, é muito mais verbal do que você mostrar, por exemplo, um portfólio UX. Certo. Agatha, muito obrigada, gente. Infelizmente, o nosso webinar chegou no fim, o tempo voou, né? Gente, manda no chat o que vocês acharam do webinar de hoje. Vocês curtiram? Nossa, para mim foi conteúdo incrível. Tenho certeza que vamos receber agora vários feedbacks positivos. Agatha, você gostou de ficar aqui com a gente? Amei. Eu gostei muito e eu queria falar, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não consegui responder aqui, me manda uma DM lá no Instagram, que eu posso demorar às vezes um pouquinho, mas eu respondo sim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, e eu também estou sempre criando conteúdo lá. E qualquer coisa, é só me gritar.
Eu desliguei meu microfone, que eu moro... minha janela sai pela rua principal. Essa hora agora é um trânsito, barulho de moto, de carro. Olha, como que eu falei, você está recebendo vários elogios, Agatha. Todo mundo adorou e foi simplesmente incrível. Muito obrigada pela sua participação, atenção. E até a próxima, com certeza. E para vocês, gente, ainda dá tempo para aproveitar, clique no botão, entra na Mentorama, estamos esperando por todos vocês, queremos ver todos vocês com os alunos da Mentorama, que o conteúdo, os cursos são incríveis, não perdem a oportunidade. Esperamos você aqui na Mentorama. Agatha, mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada a vocês por ter me convidado. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, todo mundo.